Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 28 e versículo de número 19. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 28 e versículo de número 19. Texto propício mesmo para um culto de missões, né? Só não prega se não quiser, porque o versículo é ideal. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28 e versículo 19. Mateus 28, 19. Aleluia. Quero lembrar os irmãos que às vezes você pensa, tem pouquinha gente aqui, mas tem bastante gente que assiste os cultos pela internet, pessoas de longe, pessoas de outros países. Esses dias a irmã chegou a dizer que está congregando online com a gente, todo culto ela assiste. Aleluia. Mateus capítulo 28, versículo 19. Quem achou, diga amém. Aleluia. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então pode se sentar. Você conhece muito bem esse versículo, não é mesmo? Ide, fazei discípulos. Quero pedir para soltar um pouquinho do fundo musical ali, para que os irmãos não se cansem com a minha voz. Melhor um sonzinho de piano de fundo, né? Aleluia. O que Jesus queria quando ele disse essa palavra? Ide por todas as nações e fazei discípulos. Será que ele estava falando uma palavra metafórica? Será que isso realmente era uma parábola? Uma ilustração? Não, meu querido. O texto aqui é uma ordem direta. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, de todos os lugares. Ide, vão, vai, pode ir. Acredita, é de verdade, pode ir. Jesus, o desejo de Jesus, não só naquele dia, mas sempre é, enquanto houver igreja sobre a terra, ide, fazei discípulos, pregai o evangelho, anunciai a salvação. Vai, conta para o teu irmão, avisa teu vizinho, ensina alguém, faz. Eu creio que ainda não é a hora. Não, a hora já é. A hora é agora. A hora de despertar, a hora de fazer, a hora de ir. Já é. Desde 2000 anos atrás. Já é hora de trabalhar. Já é hora de ir. Mas nós devemos entender uma coisa muito importante. E eu não quero ser nenhum revolucionário. E nem tenho cara de reformador. Mas eu digo que a igreja, ela errou muito numa questão essencial. Quando Jesus disse, ide, tem uma vírgula aqui na minha tradução, e depois diz, fazei discípulos. Portanto, ide e fazei discípulos. Não é só o caso de pregar. Não é só pregar, é também discipular. Porque quando a igreja prega e a pessoa ouve a notícia, ela fica muito feliz em ouvir sobre o evangelho, em ouvir sobre a graça de Deus. Mas se ninguém ensinar o caminho da salvação, essa pessoa não criará raiz dentro da igreja. E com o passar do tempo, ela não permanecerá. Então o que Jesus estava dizendo não é só ir e pregar adoidado, atirar para todos os lados. O que ele está dizendo é ir e ensinar.
mostrar claramente, trazer edificação àquela pessoa que estava em foco do evangelho. E é aqui que muita gente errou. Eu já vi tantos pregadores dizendo: graças a Deus ganhei muitas almas para Jesus. Ele pensa que fazer a pessoa vir aqui à frente já é ganhar a alma da pessoa. Ele não sabe, meu irmão, que se ninguém discipular essa pessoa, se ninguém visitar essa pessoa, chorar com ela, adotá-la em suas orações, essa pessoa não fica, irmão, não permanece. Ela precisa muito mais do que um apelo. Ela precisa muito mais do que uma mensagem emotiva que venha tocar o seu coração e fazer ela vir à frente. Isso é muito importante, que o pregador se dedique, que ele traga uma mensagem eficaz, uma mensagem eloquente para tocar a alma da pessoa. Mas a partir do momento que ela veio em lágrimas ou não, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda. E é a hora em que nós temos que discipular, ensinar, mostrar a verdade. É importante que aqui foi o próprio Jesus quem comissionou, foi o próprio Jesus que disse: ide. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Judas, não foi Tiago, foi Jesus que disse: ide. Ele mesmo comissionou, ele mesmo ordenou, ordem direta. Ordem daquele que tem poder para mandar, daquele que tem poder para falar. Porque se fosse Paulo que tivesse falado: ide por todo mundo, pregar o evangelho, as pessoas dissem: esta é a visão de Paulo. Mas não foi Jesus que falou. Esta é a visão de Pedro, mas não é o que Jesus falou. Mas foi o próprio Jesus que disse: ide. Foi ele mesmo quem comissionou, foi ele mesmo quem determinou. Mas é uma coisa nós temos que observar: a ordem aqui, ela não é individual. A ordem aqui é coletiva. Jesus não estava dizendo para um discípulo, estava dizendo para todos. Estou falando isso porque nós vivemos num tempo em que parece que existe os crentes da elite e os leigos. Por incrível que pareça, parece que existe uma crença entre os irmãos que existem os super crentes, os poderosos, e aqueles que são a nave da igreja. Não, está errado, está errado. Ninguém faz nada sozinho no reino de Deus. Paulo comparou, ensinou, ilustrou a igreja como o corpo, um corpo. Irmão, o menor membro do seu corpo é necessário. Se você perder uma unha, você vai perceber quanta falta aquela unha vai fazer. Todos os membros são importantes e todos trabalham no mesmo propósito. Todos estão mantendo-te vivo. Assim o corpo de Cristo também. Toda a igreja coletivamente trabalha para que o evangelho cresça, para que o reino cresça, para que pessoas sejam salvas. Toda a igreja. Não existe café com leite, não existe não quero me envolver, não existe esse negócio de isso não é comigo, isso aí é com o evangelista, isso aí é com o presbítero, isso aí é com o pastor. Não, você também faz parte. A ordem é coletiva. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você se alistou a um exército, e este exército é um exército poderoso na terra. Não brinque, porque a guerra é real, a batalha é verdadeira. Brincou nesse exército, pode ter sérios prejuízos. A ordem é coletiva. E isso, irmão, de você pregar o evangelho, de você discipular, isso requer esforço e uma coisa que ninguém tem mais. Pode fazer a pesquisa, pega um caderninho e sai perguntando para todo mundo: ei, amigo, por acaso você tem tempo? Não tenho tempo, não tenho tempo. Ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo para nada. Nada. Está todo mundo numa correria, está todo mundo ocupado. O camarada passa 70 anos correndo.
Aos fins dos anos você chega nele e fala: e daí, meu amigo, depois de tanta correria, aonde é que você chegou? Ele vai repensar: é mesmo, né? Não fiz nada, passei a vida inteira correndo e não cheguei a lugar nenhum. Por que toda essa correria? Porque toda essa falta de tempo, alguma coisa está errada. Nós devemos correr sim, mas na direção certa. Nós devemos avançar sim, mas na direção certa. Para você discipular, para você ensinar, para você fazer uma obra com excelência, exige-se que você doe seu tempo. Você vai ter que abrir mão de 1 hora, 2 horas da sua vida. Vai ter que deixar o seu eu de lado e se dedicar a alguém. Você sabia que se cada crente conseguisse tirar 1 hora da sua vida e dedicar ao seu próximo, a igreja, irmão, era uma potência, mas uma potência. Você não tem noção do que seria a igreja se cada crente que aceitasse Jesus conseguisse tirar 1 hora por dia para se dedicar a outra pessoa, não a ele só a ele e aos quesitos dele. 1 hora só. A verdade é que se a igreja da época de Jesus tivesse cumprido à risca aquilo que Jesus falou, integralmente, hoje todo mundo era cristão. Não existiria outras religiões, não existiriam facções religiosas. Seriam todos cristãos, da família do amor, a família ágape, uma igreja forte e verdadeira. Se a igreja do princípio tivesse seguido à risca. E para ser mais objetivo, se a igreja de hoje resolvesse discipular uma pessoa por ano, e no ano que seguinte ela discipulava mais uma, em 10 anos todo o mundo era cristão. É uma conta assim para deixar a gente sentado na cadeira. Em 10 anos, meu irmão, 2030, não tinha nenhum budista, nenhum islã, nada, era tudo cristão. Mas como, pastor? Porque você dedicou-se 1 ano em discipular uma pessoa. E discipular uma pessoa leva tempo. Não é só você chegar lá e dizer: olha, isso aqui é a Bíblia, Deus é Jesus, o Espírito Santo está com a gente, maravilha, né? Acredita? Vai ter arrebatamento, esteja preparado. Isso aí não é discipular, irmão. Isso aí é fazer uma confusão na cabeça da pessoa. Discipular é explicar para a pessoa e tirar todas as suas dúvidas, deixar ela a par de quem ela é, quem é Deus e para onde ela está indo. Isso é discipular. Me aguenta ouvir mais um pouco? Aleluia. Então lá vamos nós, mais uns minutinhos. Se Jesus te mandou ir, Ele não te mandou sozinho. Além de todos os teus irmãos que estão com você, Ele fez uma promessa. Ele disse: eu vou para o Pai, eu tenho que ir, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. A verdade, a Bíblia diz, o outro Consolador. E se você pegar o grego original dessa palavra outro Consolador, está dizendo que é outro da mesma espécie, igual, semelhante. Jesus chegou a dizer assim: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vem, e quando ele vier, vocês serão capacitados. Jesus não estava brincando, Jesus estava sendo bem verdadeiro e bem sincero. Por que ele disse isso? Porque enquanto Jesus estava ali, Jesus não estava em todos os lugares. Ele era humano, homem, estava em carne. Para você falar com ele, você teria que ir até onde ele estava. Mas quando o Consolador veio,
Aonde você estiver, o Consolador está. É só isso? Não é não, irmão. Não é não. Pedro passou todo o ministério junto com Jesus. Rapaz, ele tinha que ter ficado bom. Mas quando Jesus vai para a cruz, ele diz: eu não conheço esse homem. Eu não sei quem ele é. Eu não faço ideia, você está me confundindo. Eu não sei quem é. Ele ficou irado. Se ele achasse uma lata na frente, ele chutava, de tão bravo que ele estava. Não conheço, não sei. Espraguejou. Mas a Bíblia diz que Jesus o perdoou e ele foi lá junto com os outros para esperar o mestre. 40 dias de ressuscitado, e eles vão lá para esperar. 10 dias de espera. Dia de Pentecostes, o Espírito Santo, o Consolador prometido, veio. E que bênção que ele veio! Porque o covarde do Pedro, nessa hora recebeu uma coragem tão grande, que ele levantou-se e disse à multidão: o que vocês estão pensando? Que eles estão bêbados? Não, eles não estão bêbados. O que aconteceu aqui é que a promessa de Joel, capítulo de número 2, o Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre estes homens. E Pedro é revestido de uma coragem tamanha, que na sua primeira mensagem, depois de cheio do Espírito, ele ganha quase 5.000 homens. Irmão, se um dia eu pregasse, ganhasse 5.000 pessoas para Jesus num apelo, viesse todo mundo ali, eu acho que eu ia passar uns 3 dias sem dormir, irmão, só pensando: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Imagine o Pedro, irmão, primeiro sermão, 5.000, lá vai ele de novo, segundo sermão, mais 3.000, meu Deus. Coragem, ímpeto. A Bíblia diz que ele se levantou perante o sinédrio e pregou para eles. Sabe quem é sinédrio? É o povo que crucificou Jesus, que condenou Jesus. Ele se levantou e pregou para eles. Sem o Consolador você não faz nada na obra missionária. Sem o Espírito Santo você é inútil, você não serve. Você precisa do poder do alto para fazer a obra missionária. Na verdade, irmão, na vida cristã, 3 coisas são fundamentais. Primeira coisa na vida de um cristão que é fundamental, não é vir à igreja e pegar uma carteirinha de membro e sair dizendo: olha, sou cristão, está vendo aqui minha carteirinha de membro? Aqui ó, pertenço à igreja, aqui lá é o meu pastor, viu? Minha igreja tem um belo coral, tem uma bateria bem bonita, tem isso, tem aquilo. Minha igreja é no centro da cidade, um dos maiores templos, cartão postal da cidade. Isso não significa nada. Olha, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, faço obra de caridade. Isso não significa quase nada. O que é que eu preciso fazer? Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode entrar, você não pode ver o reino de Deus. Não pode. Não tem como você participar. É oculto aos seus olhos. Você não nasceu de novo. Sem nascer, novo nascimento não tem, irmão. Você observa, mas não entende. Olha, mas não enxerga. Precisa de um novo nascimento. Esse é o primeiro requisito. Nascer de novo. E é triste dizer, lamentável, mas muitas pessoas que frequentam templos evangélicos nunca nasceram de novo. Apenas estão lá. Gostam da música, gostam da Bíblia. É bonito. Se familiarizam com aquele trabalho, aquele sistema, aquele culto alegre, aquele pastor, uma palavra amiga. Nossa, eu venho arrebentado, irmão. Mas aquele pastor prega, eu volto renovado. Tem uma coisa errada, porque você voltou renovado no domingo, mas na outra semana, da terça ou da segunda mesmo, em diante você está quebrado, está moído, está desviado. Aí no domingo você vem para ouvir uma palavra que aquele pastor prega tão bem. Ai, estou renovado, graças a Deus. Segunda-feira já está cantando música profana, já está com o coração
lá embaixo, não quer mais nada, não. Oh, é uma coisa errada aí. Você tem que nascer de novo. Porque a partir do momento que você encontrar Cristo face a face, olhar no olho dele, acabou para o pecado, acabou para o inferno. Agora é graça, é salvação, é de glória em glória, Paulo ensinou, de glória em glória no Senhor. Aí você já não tem nem medo de morrer. Se alguém disser que vai te matar, você diz assim: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo, glória a Deus. Demora não, rapaz. Se vai puxar o gatilho, puxa logo, que o meu Senhor está me esperando. Crente que nasceu de novo tem esse comportamento. Não tem medo de morrer, não tem medo de crise, não tem medo de tempestade, não tem medo de onda. Está seguro em Deus. Segunda coisa que um crente precisa após ter nascido de novo. A verdade é que quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você nasce de novo, você tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quem crer em mim, viremos eu e o meu Pai, faremos morada nele. Irmão, está completo. Mas aí tem uma questão: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é só nascer de novo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa mesmo do poder do alto. Precisa. Porque enquanto você não tem poder do alto, você não pode pregar. Você não tem ousadia para pregar. Você não consegue se firmar, você precisa desse poder. Jesus disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8: recebereis o poder do Espírito Santo, vírgula, e ser-me-eis testemunhas. Quer dizer, quer testemunhar, quer falar? Para você falar, você precisa primeiro ser cheio do poder do Espírito Santo. Por que, irmão, que você precisa ser cheio do Espírito Santo para testemunhar? O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu, alguém que sabe. Alguém deu um tiro e você estava perto, a polícia para, você estava aqui? Estava. Você viu? Vi. Então você é testemunha, vem cá. Você viu, você sabe, você ouviu, você é testemunha. Agora, como que você vai falar de Jesus, falar da cruz, falar da ressurreição, falar dos milagres? Você não estava lá. Mas eu sei quem estava. O Espírito Santo de Deus estava lá. Ele estava sempre lá, meu irmão. Ele acompanhou tudo. Na verdade, ele é o poder ativo em tudo. A Bíblia diz em Atos que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus operou sinais e maravilhas entre o povo. Então o Espírito Santo sabe de tudo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você se torna uma testemunha fiel, confiável. Você não fala com dúvidas. Alguém diz para você: mas Jesus morreu mesmo? Aí você treme todo. Morreu. E ressuscitou? Eu acho que sim, né? É o que falam. Não, quando você é cheio do Espírito Santo, a pessoa pergunta: Jesus morreu? Sim, ele morreu. E ressuscitou, tenho plena certeza disso. Porque você está cheio do Espírito Santo. E aquele que está dentro de você estava lá na cena. Ele dá convicção a você. Aleluia. Aguenta mais 5 minutos. Aleluia. Então vai eu, mais 5 minutos. Tem 3 maneiras, após você nascer de novo, ser batizado com o Espírito Santo, você precisa cumprir o ID de Jesus. Não tem como você não cumprir. Não tem como você dizer: não, me deixa fora dessa, eu não quero me envolver com isso. Não tem jeito. Você tem que se envolver de alguma maneira. A ordem é para você. Agora, tem 3 maneiras de você cumprir esse ID. O primeiro mesmo é indo a todas as nações pregando o Evangelho. Mas como que você vai ir a todas as nações? Primeiro, para você poder ir a todas as nações, a qualquer nação,
Primeira coisa, você precisa ter uma chamada de Deus queimando em seu coração. Não vá a lugar nenhum sem chamada, irmão. Porque se você for sem chamada, você vai só conseguir calos nos pés e vai conseguir muitas feridas no coração. Se você sobreviver sem chamada, é só sofrimento. Eu conheci um amigo meu que chegou na minha casa e disse: pastor, faz tantos DVD para mim que eu estou indo fazer a obra missionária. E ele pegou aquela caixa de DVD e foi fazer a obra missionária. Muitos anos exagerei. Muito tempo depois ele voltou e me encontrou e eu disse: como foi a obra? Ai, meus pés estão cheios de bolha. Não preguei em lugar nenhum, não vendi DVD para ninguém, não consegui nada, só sofrimento. Falei: pelo menos você teve uma boa de uma experiência. Tem que ter chamada, irmão. Tem que ter vocação. Segundo ponto do indo. Tem pessoas que, foi cantado aqui, tem pessoas que querem ir, mas elas querem ir para um lugar que elas estão escolhendo ir. Ou como a Europa se tornou um campo missionário, vou pregar o evangelho lá na França, debaixo da Torre de Paris. De vez em quando eu mando uma fotinha, uma selfie. Olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo. Olha aqui eu cumprindo o ID do Senhor. Não, você está fazendo turismo. Você está indo aonde você gostaria de ir. Você não está pregando, não está cumprindo uma chamada missionária. Tem pessoas que estão por aí se dizendo missionário, que Jesus queria eles lá no meio dos índios pregando, mas ele não quer ir lá no meio dos índios. Ele acha ruim. Tem pessoas que estão se dizendo missionário por aí, que Jesus queria eles lá no Nordeste, lá no sertão nordestino, conseguindo água para o povo, sofrendo, andando a pé, mas ele não quer, irmão, porque é ruim. Ele quer mordomia, quer sossego. Para você cumprir esse ID de Jesus, você tem que ir aonde ele determinar para que você vá, não aonde você quer ir. Segundo jeito de você fazer a obra missionária: ore. Pelo amor de Deus, ore. Os missionários precisam da sua oração. A obra precisa que você ore. O missionário Adoniran Judson, ele disse: muitos cristãos nunca colocarão os pés, mas alcançarão lugares muito distantes através de suas orações. Nada na obra de Deus é feito sem oração, irmão. Tudo precisa de oração. Gaste um pouco do seu tempo para orar, para interceder pela obra missionária, pelos missionários, pelas missionárias. E se você quiser: pastor, eu gostaria de orar, mas eu não sei que assunto. Dá uma vasculhada aí no Google, irmão. Dá uma olhada lá que você já vai ter assunto. Existem muitos lugares no mundo que ainda é proibido pregar o evangelho. Glória a Deus, glória a Deus. Existem muitos lugares no mundo que a pregação do evangelho é fechada. Quando você adentra lá, você já assinou uma sentença de morte. Se você voltar vivo, foi Deus que te guardou. Mas tem gente corajosa que está indo lá pregar. Se você não pode ir, então ore por essa pessoa que está lá. Terceiro, para mim encerrar, terceira maneira de se fazer a obra missionária: contribuindo. Eu quero ler com você lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. A Bíblia diz:
2 Coríntios, capítulo de número 9 e versículo de número 11. Essa geração de hoje, que vive atrás de prosperidade, precisa muito entender esse versículo. Precisa demais. Porque o desejo de Deus, irmão, é que você tenha muito dinheiro. Mas muito mesmo. Ai, muito. Ai, demais. Mas que você não se perca por nenhum centavo. Que você saiba investir esse dinheiro. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, Paulo diz à igreja de Corinto: sim, Deus lhes dará muito, a fim de que vocês possam dar muito. E quando nós levarmos suas ofertas àqueles que as necessitam, eles prorromperão em gratidão e louvor a Deus pela ajuda de vocês. Olha aí, irmão. Se Deus te abençoa, se Deus coloca posses na sua mão, entenda que existem pessoas que precisam dessas posses, precisam destes valores, precisam deste dinheiro. Mas pasmem, senhores, nós vivemos em uma época em que as pessoas estão brigando demais para não dizimar. Você acha que ele vai ofertar? As pessoas estão brigando, gritando, tentando provar que não precisa dizimar. Eu passei um estudo bíblico aqui sobre dízimo. Quando eu coloquei o banner no Facebook, eu nem tinha passado o estudo, o irmão já estava bravo comigo. Eu falei: você já assistiu a aula? Não. Eu falei: então por que você está bravo? Você nem assistiu ainda. Assiste primeiro, depois você me fala. Ele deve ter assistido, nunca mais falou nada para mim. Quando Deus te abençoa, entenda: o que Deus está te dando é para você investir na obra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 21 diz: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu coração, se o teu tesouro está nas coisas de Deus, no reino de Deus, na obra de Deus, na glória de Deus, no trono de Deus, você não está preso aqui, teu coração está nas coisas de Deus também. Mas se você estiver com o coração por aqui, o seu foco, o seu objetivo é por aqui, e você se entesoura tudo por aqui, desculpa, mas quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, você vai ter que ficar para cuidar dessas coisas por aqui. Quem vai cuidar para você? A igreja precisa, a igreja brasileira, contribua com a obra missionária. Não fica aí debatendo para onde devo enviar o meu dinheiro. Envie para a obra missionária, faça alguma coisa, procure alguém, doe, faça alguma coisa, invista na obra missionária, porque Paulo está dizendo, leia o capítulo 9 de Coríntios inteiro, 2 Coríntios 9, leia, é um capítulo que fala de oferta, de amor, de obra missionária, de contribuição. A igreja precisa da contribuição missionária. Temos que sair dessa miséria, temos que sair desse patamar e temos que investir alto em missões para ver as nações se rendendo aos pés de Jesus. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Eu sou muito grato a Deus pela presença dos irmãos aqui. Que esta palavra sirva de edificação a todos vocês e também todos os internautas que acompanharam, que sejam edificados, despertados e abençoados em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor para que Ele venha cada vez mais nos envolver com esse chamado, com essa chama missionária. Senhor Deus, Deus de maravilha, Deus de poder, Tu és poderoso e a Tua palavra é fiel e verdadeira. Ah, Senhor, a Tua palavra mesmo diz que ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo para que o Senhor a designou. Então, em nome de Jesus, todos aqueles que ouviram esta palavra, que realmente eles sejam despertados e que a chama missionária se reacenda cada vez mais dentro do seu coração para poderem fazer algo pela obra missionária. E em nome de Jesus, Senhor, eu te peço com ousadia, nos dê crescimento nessa matéria,
nesse trabalho de missões, nesse quesito, Senhor, faz-nos prosperar. Envia, Senhor, recurso de lugares distantes, pessoas com capacidade para desempenhar, e também pessoas para que nós a venhamos treinar. Em nome de Jesus, faz prosperar este trabalho para a glória do teu nome. Amém, Jesus.